junto. Bom dia, amada igreja. A graça e a paz sejam convosco, e que ela possa crescer no pleno conhecimento dele. Amém? Glória a Deus. Manhã poderosa, mais uma manhã proveitosa na presença e na casa do Senhor. E o Senhor confiou a mim essa manhã estar aqui compartilhando algo da parte dele. E ontem, quando fiquei sabendo desse momento com a igreja, existia uma palavra que saltava no meu coração há dias, há meses. Eu recebi essa palavra há 2 meses atrás, em uma viagem. E eu não senti ainda, o Senhor não tinha me tocado no meu coração de falar sobre ela. Mas o Senhor me trouxe nessa manhã para trazer algo para o coração de vocês, sobre a consciência de propósito. Nós sabemos que existe um plano de Deus perfeito para os seus filhos. E esse plano, de maneira geral, ele é um plano macro, que abrange todos os filhos. Amém? E existe um plano individual para cada um. A Bíblia fala que ele nos gerou, e ainda quando éramos substâncias informes, ele já nos conhecia. Então, você não é um acidente. Quando você nasceu, Deus falou assim: eu vou fazer o que para esse homem? Eu vou fazer o que para minha filha? Existe um plano perfeito de Deus. Mas eu quero te lembrar algo, amados, que o plano perfeito de Deus só vai dar certo se for feito com Ele. Ele não vai te entregar o plano e falar assim: vai na tua força, vai na tua habilidade. Não. Ele fala assim: ei, o meu plano perfeito para você, especificamente, só poderá ser feito comigo. E como é que eu sei isso? Porque a nossa caminhada cristã, a nossa vida, é uma corrida cristã. Ele diz que é a boa carreira da fé. Se você corre por um caminho. Então, como é que eu vou cumprir uma boa carreira da fé, cumprir o plano e chegar em um lugar que Ele me levou, se eu não sei o caminho? E se eu for sem Ele, eu não tenho o caminho, porque a Bíblia me fala que Ele é o caminho. Então, quando eu estou cumprindo qualquer coisa na minha vida, que não é o propósito de Deus, eu não estou trilhando o seu caminho. Mas é muito claro, eu venho para a igreja, eu oro, eu sirvo na salinha das crianças e até na dos adolescentes, e também sirvo nos jovens. E quando tem missões, eu vou lá entregar sopão. Que bênção! Isso é o seu papel de filho, como um plano macro para todos os filhos. Isso é o comissionamento da fé. Mas existe um plano específico para todo mundo, amados. E é sobre esse plano que nós vamos precisar entender. Como vamos entrar nesse plano? Como iremos agir dentro desse plano? E o que precisamos para cumprir esse plano? Amém? Vocês estão comigo? Tudo que nós precisamos, amados, é engraçado que tudo aquilo que o Senhor precisa que nós façamos, Ele nos deu. Ele fala: ei, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Como? Com o amor que eu te dei. Eu não estou mandando você gerar um amor, eu estou lhe dando algo, e aquilo que eu lhe dei você vai usar. Ele fala que a nossa vida é de fé em fé, que o meu justo viverá por fé, e essa fé vem de onde Ele me deu essa fé. A Bíblia fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Como? Porque podemos andar em paz. E essa paz vem de onde? Essa paz foi Ele que nos deu. Então você consegue entender, amados, que para todo o plano de Deus, para tudo aquilo que Ele preparou para nós, Ele já nos capacitou com tudo. Nós não precisamos ficar buscando em outros lugares, nós não precisamos ficar buscando habilidade em outras pessoas para cumprir o plano de Deus. Faz parte de um processo. A Bíblia fala que Jesus nasceu. E nesse meio tempo aonde Ele nasceu, Ele já tinha consciência do plano. Mas existia um processo para que Ele cumprisse esse plano. E Jesus se esmerou no ensino. Se esmerou no ensino, aprendendo, porque Ele sabia que a certo ponto, aquilo já estava começando o plano de Deus para Ele. E em um tempo oportuno, Ele precisaria usar aquilo que Ele já tinha. Muitas pessoas têm se perdido no meio da sua caminhada cristã por 2 motivos. Primeiro, por achar que as dificuldades que se levantam em meio ao plano de Deus, não é vontade de Deus que você continue. E segundo plano, muitos têm se balbuciado
e parado com as recompensas que vêm de quando você cumpre o propósito. Eu estou te dizendo o seguinte, amados: quando você cumpre o plano de Deus, existem recompensas. Então, quando você está andando em uma vida de fé em fé, também há glória e glória. Afinal, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando eu estou fazendo a sua vontade, quando eu estou cumprindo princípios, existem recompensas. Mas pessoas têm parado em alguns lugares, porque cumprem por um tempo o propósito, vem uma recompensa e elas se contentam com essa recompensa. Essa palavra o Senhor me deu, eu vou contar esse testemunho, para que a gente possa começar de fato. Essa palavra o Senhor me deu, eu fiz uma viagem com minha esposa, existia algo que ela queria muito, e já tinha um tempo que a gente estava conversando sobre isso e tal, orando e tal, e viajamos, fomos em um lugar comprar aquilo que ela queria. E entramos nessa loja, compramos, um lugar naturalmente sofisticado, um lugar aparentemente de pessoas muito bem vestidas, de poder aquisitivo alto, e a gente fez o que tinha para fazer, recebemos uma recompensa da fidelidade de Deus, e estamos saindo da loja. Quando saímos da loja, uma mulher, eu não posso falar aqui um mendigo, mas uma mulher em uma condição bem vulnerável, mal vestida, aflita, ela para e pede a nossa atenção. A gente saiu da loja comemorando a recompensa. Ali a gente tinha todo o direito de desfrutar daquela recompensa. Era lícito para nós. Mas quando ela nos para pelo Espírito, nós paramos, diga. E ela começa a relatar da sua vida. E amados, aquilo que era a alegria de uma recompensa, se tornou a alegria de um propósito. Porque dentro de poucos minutos nós estávamos abraçando aquela mulher. Nós estávamos orando pela vida dela. Aquela mulher estava desviada. E o Senhor falou para mim: ei, você nunca pode deixar as recompensas roubarem o propósito. Você nunca pode abaixar a guarda, porque você está comemorando uma vitória, mas vai aparecer oportunidades de você continuar cumprindo o seu propósito. Então, amados, aquilo saltou no meu coração, e a gente ficou ruminando sobre isso muito tempo. Eu falei: Senhor, tudo isso é lícito, mas imagina só, se nós continuássemos a nossa caminhada alegres, satisfeitos com a recompensa, e aquilo que o Senhor confiou a nós, que é levar uma palavra de consolo, manifestar a tua glória, fosse roubado dessa mulher, pela nossa falta de diligência, em entender que nós estamos nessa terra com um propósito. E eu falei: Senhor, a minha oração é que todos os dias, independente das conquistas, independente de tudo que chegue a nós, mas eu não quero perder a consciência desse propósito. E baseado nisso, amados, eu te convido a abrir comigo. Vocês estão comigo? Em Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Todos acharam? Diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo. Pule comigo para o 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, amados, Cristo revelou o propósito nele. Aquilo que eu falei no começo, que nós não vamos poder cumprir o propósito de Deus sem Ele, é verdade. Ele veio para revelar esse propósito e para nos revestir de capacidade. E que capacidade é essa? Existe uma coisa chamada unção. O que é a unção? A unção é o poder de Deus que habita em nós, e esse poder tem um propósito. Esse poder é nos capacitar e nos habilitar a fazer tudo aquilo que naturalmente nós não poderíamos fazer. Em uma das aulas do Rema que eu escutei, um professor ele fala que você quer entender o que é unção? Ele fala, passou por uma árvore, ele olhou um passarinho em cima da árvore. Aí ele fala, tá vendo aquela imagem, aquele passarinho em cima da árvore? Aquilo não é unção. E aí ele foi andando, mostrando outras coisas normais. Olhou uma vaca no pasto, tá vendo aquela vaca no pasto comendo grama? Aquilo não é unção. Aí ele, tá bom pastor.
eu já sei o que não é unção. E o que é a unção? Ele fala, a unção está operando quando você é uma vaca em cima da árvore comendo as sementes. Isso é unção, é uma pessoa fazendo aquilo que naturalmente ela não pode fazer. E para que a unção vem, amados? A unção vem para te auxiliar a cumprir o propósito. Então, Dedé, tu está me dizendo que existe uma unção para eu encontrar um emprego? Existe. Existe uma unção para educar os meus filhos? Existe. Existe uma unção para eu saber qual é o curso que eu vou fazer? Existe. A unção, ela é a capacidade de Deus, amados, para você cumprir o propósito dEle. Ele não seria irresponsável de te mandar fazer algo aonde você não teria condições. Mas a Bíblia me assegura que tudo é possível ao que crê. Então, amados, nós tudo podemos naquele que nos fortalece, praticando a sua vontade, amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo, amados. Existem alguns homens na Bíblia que eles me chamam muita atenção quando a gente fala de propósito, sabe? Abra comigo em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falo a vocês que eu era um cara que eu não tinha muito apreço pela leitura. Quando eu namorava com a minha digníssima, ainda a gente namorava, quando eu saía da linha, ela me mandava uns textos gigantescos. E eu tentava ler para poder corresponder, né? Mas era muito, eu não gostava de ler, eu lia o começo, meio e o fim. Eu falava, tudo bem, eu vou mudar. Eu não sabia muito o que era, mas eu sabia que ela queria que eu mudasse em algum lugar. E por preguiça de ler, eu falava, não se preocupe, eu vou mudar, meu amor. Mas vamos lá. Hoje eu amo ler a palavra, amém, amados? Eu vou ler aqui. E Davi disse mais, Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai e que Yahvé esteja contigo. Próximo capítulo, próximo versículo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Próximo. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e se esforçou para andar, porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Eu quero parar aí com vocês. Nós estamos falando de um menino que nasceu em uma família e ele, quando nasceu, recebeu um propósito do pai. Talvez o propósito que o pai deu para ele de cuidar das ovelhas e de cuidar do seu rebanho, para o pai fosse uma maneira de falar assim, não, eu estou te excluindo. Mas para Deus aquilo era um treinamento divino. Então Davi, quando ele foi ungido a rei, ele não estava tentando estar em outro lugar que não fosse do propósito pelo qual o pai dele colocou. Entenda, o pai dele, que era autoridade sobre ele na época, colocou ele em um propósito, cuidar das suas ovelhas. E Davi diligente cuidando. Mas eu quero te lembrar uma coisa, amados. Deus, quando quis encontrar Davi, Davi não precisou sair desse propósito. Existiam homens de guerra, existiam homens habilidosos, existiam homens letrados, mas Davi, porque era fiel ao propósito que o seu pai colocou a ele, Deus o encontrou no propósito. Quando Samuel chega à casa de Jessé, Davi não estava lá dentro. Davi estava cumprindo o propósito. Eu quero te dizer algo, amados, que o propósito de Deus para a sua vida, ele passa por um lugar, e esse lugar é um lugar de propósito, e o Senhor vai te encontrar neste lugar. Você não precisa fazer o que as outras pessoas estão fazendo, você não precisa querer se colocar em um lugar de vista, mas se você for fiel aos direcionamentos daquele que te enviou, ele vai te encontrar. E Davi ali foi ungido, ele foi ungido naquele lugar, ele foi ungido quando ninguém aparentemente olhava, mas vocês sabem que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando um coração que é totalmente dele, para que ele possa se mostrar forte. Então, amados, Davi, vocês sabem a história, eu vou acelerar, e chegando lá ele fala, eu vou contra esse gigante. Mas o que me chama a atenção, que eu quis ler com vocês enfaticamente, Saul, que tinha a obrigação de levantar alguém, estava esperando um posicionamento de alguém que aos olhos naturais era inferior a ele, mas era homem de propósito, o homem que andava debaixo de uma palavra. Então quando Davi fala, eu vou,
Saul vai e fala assim: não, naturalmente, o que todo mundo faz para uma guerra? Se reveste de armaduras, coloca um cinto, coloca uma couraça, coloca o capacete. Só que a Bíblia me fala que Davi não foi com aquela armadura. Por quê? Porque ele não tinha habilidades com ela. Eu te pergunto nessa manhã, qual é a habilidade que o Senhor está desenvolvendo na tua vida? E é essa habilidade, amados, que Ele vai usar com você e em você. Você não precisa olhar para o que as pessoas fazem, estão tendo resultados, mas o Senhor te esmera naquilo que Ele te deu por essência, naquilo que Ele colocou nas tuas mãos. E o que foi que Deus colocou na mão de Davi? Pedra e uma baladeira, amados. E ele foi contra aquele gigante, e ele derrotou aquele homem. Ele derrotou aquele homem com as armas que ele era habilidoso. Existem pessoas aí fora querendo parametrizar a sua vida em comparação. O que aquele irmão está fazendo naquela igreja? O que aquele meu amigo de profissão está fazendo? Eu vou fazer a mesma coisa. Ei, não! Se você não tem habilidade, se não foi essa arma que o Senhor confiou a você, não faça, porque afinal o Senhor te diz essa manhã: ei, não troque as armas do Senhor, elas são espirituais e poderosas em Cristo. Foi essas armas que Ele confiou a você. Eu não estou desmerecendo as armas naturais que nos habilitam e nos capacitam. Eu posso sim estudar, eu posso sim me esmerar, eu posso sim fazer cursos, mas se Ele me deu uma arma e Ele me alertou que eu devo usar essa arma, e que é essa arma que é poderosa, amados, eu não posso deixar ela guardada. E como sabemos, o que fez Davi sair vitorioso daquele combate não foi a confiança em uma pedra, não foi a confiança na habilidade que talvez ele brincava. A gente sabe que ele começou criança, ele devia brincar, derrubando algumas coisas, sei lá, passarinho, não sei. Mas ele desenvolveu aquilo dali. Talvez no começo da sua vida, ele usava aquilo como uma brincadeira. Mas no decorrer ele percebeu que não era o que estava na mão dele, mas era a palavra de quem estava sobre ele com o que ele tinha nas suas mãos. O teu milagre, amados, ele não está baseado naquilo que vai chegar. O teu milagre, ele está dependendo daquilo que o Senhor já te deu e da fidelidade do teu coração em ser fiel com aquilo que Ele já te deu. Você não precisa esperar as coisas melhorarem. Você não precisa chegar a dinheiro. Você não precisa esperar muita coisa. Você só precisa saber se é o tempo e o modo. E se o Senhor falou, faça com que Ele te deu. No ramo empresarial, muitas pessoas esperam: se eu tivesse isso. Se eu tivesse o capital de giro que não sei quem tem. Se eu tivesse o carro que não sei quem tem. Se eu tivesse os vendedores que não sei quem tem. Eu quero te dizer algo, amados. Se você for fiel com aquilo que o Senhor já te deu, com aquilo que o Senhor já te deu, você vai fazer milagres. E eu acredito que esses milagres, eles não são simplesmente para o seu usufruto, mas milagres esse que vai manifestar a glória de Deus, e aqueles que te cercam vão poder usufruir desses milagres. Vocês estão comigo, amados? Eu gostaria de abrir outro versículo. Abra em 1 Reis 17:8. 1 Reis Glória a Deus. Pai, tem hora que os versículos fogem da minha vista de um jeito. Diz o seguinte: então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Veste tu a mim para trazeres a memória da minha iniquidade e matares o meu filho? Não, peraí, amados, deixa eu ver aqui. Não. 7:8, né? 7:7, muito bem, obrigado, igreja. Bota no telão, gente, que meu celular está querendo me complicar. Bota aí. Glória a Deus. Até eles colocarem, amados, eu vou discorrer com vocês. Aqui é Elias chegando, aquela sunamita, aonde existia um tempo de seca naquela região.
E Deus deu um direcionamento para ele e falou: ei, vai para tal lugar, que lá eu vou encontrar alguém para lhe dar de comer. E quando Elias chega naquele lugar, amados, ele encontra uma mulher pegando gravetos de lenha, e ele pediu um bocado de água. E quando ela está entrando, ele volta e fala: ei, faz para mim um pão. E ela fala: tão certo como vive o Senhor, eu não tenho o que comer, eu tenho um bocado de azeite e um bocado de farinha, eu irei fazer um pão para que o meu filho, eu comamos e morramos. Vamos analisar esse cenário, amados. Elias estava confiando na provisão do Senhor. Aquela mulher talvez estivesse contentada com a situação que ela estava vivendo, porque ela falou: ei, eu vou comer e depois eu vou morrer. Só que eu não tenho como discernir quais foram as orações daquela mulher antes dela tomar decisão. Mas a Bíblia fala o seguinte, que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Que aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre. Então Elias chega para aquela mulher e fala assim: ó, faz o seguinte. O que me chama a atenção é que ela reconhece, ela fala que ele é um homem de Deus. Ela fala, homem de Deus. Então ela reconhece que aquele homem, ele tem uma palavra e uma autoridade no Senhor. Que aquele homem, ele é usado por Deus, amém? Então quando ela decide pegar o pouco que ela tem, confiando em uma palavra que veio de homem, mas reconhecendo que ela era de Deus, houve um milagre. E esse milagre não supriu apenas a sua vida, supriu a vida de Elias. O que eu quero te dizer nessa manhã? Vão haver circunstâncias, amados, aonde os nossos olhos naturais, o que temos em nossas posses, é tão pouco que não dá nem para a gente. Mas a fonte em que você carrega, o Deus em que você confia, Ele é poderoso para fazer aquilo que tem na sua mão se multiplicar e resolver o problema de muitos. Porque afinal, amados, Ele fala que Ele nos prospera para toda generosidade. Então o que aconteceu nesse relacionamento entre Elias e uma mulher? Um homem obediente, cumprindo o propósito. Uma mulher em um lugar de dificuldade, mas ela tinha uma semente, porque ela reconheceu que existia uma palavra para ela, ela operou sobre essa palavra, e aquela palavra mudou o seu destino. E a pergunta que eu te faço nessa manhã, amados, o que você está esperando para começar ou para continuar aquilo que o Senhor já te disse? Porque se for algo natural, eu quero te dizer que nós servimos um Deus que chama a existência as coisas que não são como se fosse. Se é porque não tem, não está chamando. Já imaginou se Deus fosse esperar todo poderoso? Cara, está um caos, vazia. Eu vou esperar melhorar, ver se há alguma coisa melhor para eu fazer. Não. Haja, venha, chegue, aconteça, vai acontecer. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Então, Deus, Ele não precisa que chegue algo maior nas suas mãos. Ele precisa que você tenha consciência de que você já tem nas suas mãos, alinhada com a palavra dEle, é a solução. E essa consciência, amados, de viver uma vida com propósito, propósito de fazer a vontade de Deus, propósito de viver mesmo uma vida onde reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu escutei um testemunho de uma irmã, ela era uma grande pastora americana, e no decorrer de muito tempo, ela construiu grandes igrejas, e ela chegou num tempo onde ela relata que no caixa da sua igreja, tinha milhões parados, milhões. E ela disse que numa noite ela orando, e o Senhor fala para ela: ei, doe tudo. E ela falou: Senhor, se eu doar tudo e acontecer algum imprevisto, o que vai acontecer com a minha igreja?
Eu não posso ser negligente. Aí a consciência tomou lugar, a razão tomou lugar, e aquilo consumindo ela, e um homem foi ao encontro dela. Eu vim aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Aquilo que eu preciso vai sair daqui. E aquilo já constrangeu ela, falou, é verdade. E ainda assim ela não cumpriu aquilo que o Senhor tinha falado a ela. E ela fala que ela muito angustiada, ela foi ter um aconselhamento com um dos primeiros pastores dela. E ela chega lá, olha pastor, está acontecendo isso, mas isso é muita imprudência. Porque se eu der tudo que eu tenho, eu estarei sendo imprudente com as ovelhas que o Senhor confiou a mim. E ele falou, quem encheu a tua conta? Deus. Em quanto tempo? 10 anos. O mesmo Deus que encheu em 10 anos, Ele não pode encher em um ano. Faça o que o Senhor mandou. E ela fez, amados. E hoje ela tem um ministério ainda que perdura por muitos anos. Porque eu estou falando isso para vocês, a nossa confiança não está baseada nas recompensas que adquirimos, fruto de fidelidade. Mas a nossa confiança é naquele que, porque somos fiel, nos recompensa. Enquanto continuarmos sendo fiel a Ele, não vai faltar azeite na botija. Aquele que encheu uma vez, vai fazer de novo. Aquele que proveu uma vez, vai continuar provendo. Aquele que ressuscita os mortos, continua ressuscitando os mortos até hoje. Mas através de quê? Das pessoas que vivem segundo o seu propósito. Pessoas que impõem as mãos. Pessoas que levam essa palavra. Pessoas que levam o evangelho de salvação. Então, amados, essa é uma manhã de analisarmos mesmo os nossos corações. Eu conheço pessoas desse lugar que tiveram uma vida de intimidade com Deus, e que se tu perguntar o que Deus tem para a vida delas, ela sabe o propósito completo. E tu pergunta o que aconteceu, ele fala muitas coisas. Só que quando eu ouço muitas coisas, eu reconheço que essas muitas coisas é só uma coisa. E o motivo das pessoas perderem a caminhada no propósito é o deslumbrar pelas recompensas. E eu quero te dizer, amados, que infelizmente algumas dessas recompensas, elas não vêm de Deus, porque existem princípios. A Bíblia fala que o pecado, ele leva à morte, separação de Deus. E a pessoa às vezes, infelizmente, comete algo e a separação acontece. A Bíblia fala que, uma vez eu conversando com o Marcos, ele me falou algo que eu achei engraçado e é verdade. Se o pecado tem salário, tu imagina a vida dele para quem é fiel a Deus. Se para aquilo que é ruim, o diabo tem um salário, tu imagina para quem cumpre princípios. Não há uma recompensa. Então, amados, é uma manhã de analisarmos os nossos corações. E você que tem consciência, eu converso com pessoas, e pessoas falam, o Senhor me falou que eu iria para as nações, eu tenho um chamado. E você ouve o que essas pessoas já fizeram, tu fala, cara, o que aconteceu? Aí eu ouço muitas coisas. E eu falo, não foram muitas coisas, foi uma coisa. Volta os teus olhos para o autor e consumador da tua vida. Entra de novo no caminho, Ele é o caminho. Não basta só vir para a igreja, amados. Você pode olhar, mas não ver. Você pode ouvir, mas não entender. Tudo isso está baseado com a confiança que você tem nele e o tipo de relacionamento que você tem com ele. Eu vim nessa manhã para sacudir o teu coração. Porque aquele que te chamou para um caminho, você pode até ter saído dele, mas ele continua no caminho te esperando. Porque a Bíblia fala, amados, que nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. Você pode voltar para esse caminho, Ele vai estar lá te esperando, com a mesma alegria, com o mesmo amor, com o mesmo propósito. O que me chama a atenção é que quando Deus não se agradou mais de Saul, o propósito de Deus para o povo não mudou. Pode até mudar o homem, mas o propósito não muda. O propósito de Deus não vai mudar.
Se eu for negligente naquilo que o Senhor confiou a mim, Ele vai levantar outro. Ele não vai voltar atrás. Filho, eu te escolhi antes da fundação do mundo, para que você vá e dê bons frutos. Uns foram levantados para as nações, outros para apacentar, outros para se levantarem em meio às praças e pregar esse evangelho. E eu sei que essa chama queimou durante muito tempo no coração de muitos, e por algum motivo, por alguns motivos, ela se apagou. Mas eu quero te dizer, amados, que você tem o fósforo e o isqueiro na mão. Digo até mais, na língua. Aquilo que é capaz de reacender. A tocha está na sua língua. E aquilo que você fala vai trazendo convicção para o seu coração. E essa convicção ela começa a sair da sua boca. E ela sai da sua boca e ela começa a transformar um cenário ao seu redor. E esse é o propósito de Deus, amados. Que nós possamos impactar essa geração. Esse é o propósito de Deus, amados. Que nós possamos testemunhar dele por onde nós passarmos. Existe sim um propósito profissional. Existe sim um propósito talvez geográfico para você em outros lugares, em outra nação. Mas deixa eu dizer uma coisa, não existe nada na sua vida que venha de Deus que não vá convergir para o alto. Tudo que você faça, as pessoas elas têm que enxergar. Quando elas te olham, é como se você sumisse e o Senhor apareça. Eu escutei um homem pregando sobre adoração. E ele ministrando para um grupo de música. As pessoas não sabiam. Ah, mas o que é adoração? O que é louvor? E certa vez ele tinha um discípulo. E ele levou esse discípulo para uma... Esse negócio que o Raul Gil faz, gente. Que é negócio de música, é... Um show de calouros, é tipo um show de calouros. E esse discípulo dele era um excelente músico, cantava muito. E aí, quando ele subiu, cantou, arrebentou, e todo mundo olhando para ele, comentando e tal, e o pastor sentado na cadeira, só olhando aquilo ali. E aí na hora que ele desceu, e aí pastor, você viu? Eles gostaram, né? Que adoração, quanta unção. Ele ficou calado. E aí subiu uma mulher que aparentemente não tão habilidosa, mas conhecida como uma irmã do coque, subiu e o fogo desceu. Disse que em poucos minutos todos naquele lugar, prostrados, de olhos fechados e com os rostos elevados ao céu. E aí eles ficaram olhando aquilo e ele cutucou. Tu quer saber a diferença entre louvor e adoração? Louvor, em alguns casos, fazem as pessoas reconhecer a tua habilidade. Mas a adoração, as pessoas elas reconhecem Deus. Tu está vendo como eles estão de olhos fechados contemplando a face? Para eles tanto importa quem está cantando, mas é o que está fluindo através dos lábios dessa pessoa. Então, amados, uma vida com propósito é exatamente isso. As pessoas olharem a nossa caminhada, e em momento algum elas serem capazes de reconhecer o quanto belo, o quanto habilidoso, o quanto rico, ou o quanto seja o que for, mas o quanto Deus se revela na sua vida. E a pergunta é, como eu vou saber de tudo isso? É você e Deus, amados, baseado em uma vida de relacionamento, baseado em uma vida de consagração, baseado em uma vida de entrega. Para que a gente vá finalizando, amados, eu gostaria que vocês fossem comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6 e versículo 5. Está escrito assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: que compraremos para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Eu quero que vocês atentem para isso. Se ouve muito falar desse versículo,
da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas quando Jesus pergunta, ele perguntou a Filipe e ele fala: eu perguntei para saber aonde estava a confiança de Filipe, certo? Mas Jesus já sabia o que ele iria fazer. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão, Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Aquele menino, Jesus e os discípulos, eles estavam em uma situação aparentemente difícil para os discípulos. Jesus queria prover alimento para aquele povo. E os discípulos, ainda se esmerando em fé, perguntaram: o que nós faremos? O que nós temos nas nossas mãos, 200 denários. Não dá para fazer a tua vontade, Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Alimentar as 5.000 pessoas. Então, quando os discípulos falam assim, temos 200 denários. E fala assim: o que iremos fazer com 200? Eles estão falando: Senhor, esses 200 denários, que é o que nós temos agora, não dá para fazer a tua vontade. Só que, como a Bíblia fala, que ele já sabia o que ia fazer. Existia alguém naquela multidão que também, por independente de idade, era um jovem de propósito, que por algum motivo, não é coincidência, ele guardou 5 pães e 2 peixes. Vamos pensar no racional. Aquele jovem poderia falar, se fosse hoje: epa, tu quer meu pão? Tu é doido? Nunca. Aí não come nem eu nem tu. Ele poderia fazer o seguinte: escondia o pão e o peixe e falava assim: pá, vou aqui no banheiro, Ia lá, matava a broca, voltava legal e todo mundo com fome. Mas o que me chama a atenção é que, em momento algum, a Bíblia fala que os discípulos perguntaram para aquele jovem se ele queria dar o pão e os peixes. A Bíblia, em momento algum, fala que aquele discípulo, aquele jovem, ele falou assim: eu até dou, mas eu quero que Jesus veja que é eu que estou dando. Em momento algum, amados, a gente ouve esse relato na Bíblia, mas o que aconteceu? Um jovem com propósito, com um homem cheio de poder, pega o que é pouco e transforma em um milagre. Milagre esse que saciou 5.000 pessoas. Então vocês conseguem entender, amados, que dentro de uma vida de propósito, tem que haver disposição de coração. Tem que haver, amados, generosidade. E acima de tudo, amados, confiar na palavra. Porque aquele jovem poderia falar: será se ele vai conseguir multiplicar mesmo? E o que nós vemos, amados, é um relato de um milagre. E Jesus fez isso. E para finalizar, tudo isso que ele fez, amados, ele comissionou a nós. Eu queria chamar o louvor. Vocês podem vir. A Bíblia fala que aqueles que creem nele farão as mesmas obras e obras ainda maiores. Todas as obras que Jesus fez foi com um propósito. Propósito esse de exaltar a Cristo. Propósito esse de manifestar a vontade do Pai. E os nossos propósitos não são diferentes, amados. Precisamos mesmo entender que o propósito que Deus confiou a nós, eles têm o objetivo de manifestar a glória de Deus. Benditos seremos, amados. Somos abençoados. Temos palavras de prosperidade, palavras de livramento, palavras de provisão, palavras de mantimento. E eu pergunto nessa manhã: o que está faltando para que o milagre aconteça? Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas existe algo a ser feito. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, esse é conhecido como homem prudente. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa manhã.
E você que sabe que existe um chamado, um propósito. O propósito de Deus para a tua vida não é só te trazer conforto, mas é de proporcionar também conforto. O propósito de Deus para a tua vida não é só te trazer alegria, mas é de proporcionar alegria. O propósito de Deus para a sua vida não é só que você ande em saúde divina, mas que você ensine, fale e manifeste o poder de Deus para que pessoas possam viver isso também. E nós vamos cantar uma música, e essa música ela fala de uma consciência de que o nosso Deus ele está conosco em todo o tempo por onde nós passamos. E essa consciência ela tem que ser tamanha ao ponto de nós não sermos e não perdermos a oportunidade de estar vivendo esse propósito. Então eu te convido a fechar os seus olhos. Ore, Senhor, eu quero voltar para o propósito. Não simplesmente para um propósito de frequentar a igreja ou de servir a Deus, mas é de ser fiel a tudo aquilo que o Senhor me mostrou quando eu ainda era criança. Tudo aquilo que o Senhor me mostrou quando eu ainda ficava nas madrugadas te adorando. Que as escamas e as cortinas e o cansaço que possa lhe impedir de viver isso, eles sejam quebrados pela unção nessa manhã. É você e Deus, amados.